Então, vamos iniciar, né, Lucas? Boa noite a todos. Vamos iniciar a Sociais de Química do mês de novembro. Nessa edição, nosso convidado é o Lucas Gabriel, o professor Lucas Gabriel. Quero agradecer ao Lucas pela presença. E agradecer àqueles que estão acompanhando no YouTube e aqui na sala, né? O professor Lucas Gabriel é mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, pela linha de pesquisa Trabalho, Formação e Representações Culturais, graduou-se em Ciências Sociais pela mesma instituição e possui especialização em Docência Superior Online pelo Centro Universitário do Araguaia. Atualmente, ele atua como professor substituto de Sociologia no Instituto Federal Goiano, Campus Ceres, em cursos técnicos na graduação e na pós-graduação. Seus interesses acadêmicos incluem Sociologia da Música e da Cultura, Teoria Sociológica com abordagem processual relacional e compreensiva e interpretativa, com ênfase nos trabalhos de Norbert Elias e Max Weber, Metodologia das Ciências Sociais, com foco em planejamento de pesquisa. As pesquisas atuais do professor exploram o trabalho das mulheres musicistas no Brasil e analisam as relações entre a sociologia e a literatura na produção literária brasileira, entre investigações sobre a interação entre música e sociedade. Ele é estudante de violão clássico no projeto de extensão Oficinas de Música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, onde está sob orientação de Fernando Machado, e também já cursou composição musical com Luiz Gonçalves, entre 2021 e 2022. Em parceria com Oficinas de Música da UFG, desenvolve projetos musicais como Socializando o Som. Foi colaborador do NECRIV, que é o Núcleo de Estudos em Criminalidade e Violência da UFG, né, das Ciências Sociais da UFG, entre 2016 e 2017, e do NEST, que é o Núcleo de Estudos sobre o Trabalho, entre 2018 e 2022, que também é um grupo de pesquisas da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Lucas, seja bem-vindo, eu passo a palavra para você. Muito obrigado pela apresentação, espero que todas e todos estejam me ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoas. Bom, eu não vou tomar muito tempo de vocês e vou fazer exatamente o que eu fiz quando Paula foi a pessoa que me assistiu na UFG. Eu não digo muito quem sou e digo mais o que eu posso oferecer a vocês. Eu sou um louco apaixonado por ciências sociais e especialmente sociologia. Espero fazer com que vocês se apaixonem também por esse mundo um pouquinho mais. Esse é meu objetivo aqui, ensinando vocês um negocinho muito legal chamado pesquisa documental. É uma das formas da gente pesquisar nas ciências humanas, e por que ciências humanas? Porque muitas das várias áreas trabalham com isso, mas principalmente a história é a grande professora, né, de todas as outras áreas em relação a essa pesquisa. No entanto, a sociologia também adere a esse tipo de pesquisa em diferentes vertentes, e uma dessas vertentes, certamente, é a sociologia histórica, a sociologia processual, né, dos processos históricos, mas a gente vai ter também pesquisas na ciência política, pesquisas na antropologia, com diferentes tipos de documentos que a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre isso. Mas, atendendo a um pedido de Paulo, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha pesquisa, para colocar um pouco mais em contexto como que eu uso, né, essa forma de pesquisar na minha vida e quais são os meus interesses, porque quem sabe a gente pode estabelecer diálogos sobre esse e outros assuntos em quaisquer oportunidades que tenhamos, né? Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu iniciei a minha vida na graduação em 2016, lá bem jovenzinho, no iniciar dos meus 17 anos de idade, e fui me ambientando na universidade, mas isso demorou um pouquinho, porque eu cheguei lá e descobri que eu não sabia nem ler nem escrever, então demorou um tempo para eu não só me adaptar ao espaço universitário, mas também aprender essas duas habilidades básicas que me faltavam. E no meio do caminho eu fui conhecendo gente que me apresentou a sociologia da forma como eu conheço hoje, essa forma de pensar, ser e sentir, que para Howard Becker, num livro maravilhoso que foi traduzido como
Segredos e Truques da Pesquisa, no original Trick of Trade, ele coloca na coda, ou seja, a parte final do livro, de que alguém, para pesquisar ou para escrever, fazer sociologia ou ciências sociais, essa forma de pensar tem que estar nos ossos, você tem que virar fluente nessa linguagem, nesse tipo de pensar. E foi isso que eu aprendi com aquela gente, né, quando eu era alunozinho. Nisso, também descobri outra coisa, que além de apaixonar por sociologia e ficar fluente na sua linguagem, eu certamente pesquisaria coisas ou que me chamavam muita atenção, no sentido de me gerarem muita dúvida, eu ficava muito encafifado em relação ao que essas coisas são no mundo, sabe? Essas coisas que dão medo na gente, que a gente não consegue entender por mais que pense muito sobre elas, ou que tem relação direta com a nossa própria vida. E aí eu acabei encontrando, nesse meio de caminho lá para 2018, meu grande objeto, sujeito, obsessão, mulheres e música. E como isso está na minha trajetória acadêmica e na minha vida, bom, eu venho de uma casa de 5 mulheres, fui nascido e criado com a minha avó, minha mãe, minha tia e duas primas, e conheci o mundo através das mãos e olhos de mulheres, né, que me ensinaram o que era, o que não era, que existia no mundo, o que eu deveria ou não deveria ser. E logo lá na universidade percebi que essa pessoa, esse ser sujeito, esse espectro de humanidade me interessava muito, e também outra coisa que a universidade me apresentou, que foi o mundo das artes, especialmente a música, enquanto eu tento estudar violão desde 2018, na mesma época, já começava a me interessar a versão do violão clássico, né, ou seja, a música de concerto, tudo mais. Juntei os mundos. E aí, a partir de Mulher e Música, eu fui conhecendo as vertentes da sociologia da cultura, as vertentes da sociologia do conhecimento, e assim hoje me enveredo, continuo me enveredando por essas duas grandes áreas, sociologia da cultura, sociologia do conhecimento, que desembocam em sociologia da arte e sociologia da literatura, em uma grande perspectiva chamada sociologia relacional, processual e compreensiva interpretativa. Esse tanto de nome diferente, tanto de nome estranho, são um pouco mais familiares a vocês que estão aí já no seu segundo, terceiro período, depois de ter ouvido falar de sociologia clássica, né, especialmente aqueles que estudaram Weber bonitinho, e a partir da sociologia 3-4, os nomes mais contemporâneos, como Norbert Elias e outras pessoas no Brasil, por exemplo, que vão trabalhar com uma sociologia ou uma ciências sociais ampliada, que é o caso de Lélia Gonzalez, que mistura a psicanálise com os pensamentos, né, marxianos e algumas vertentes da antropologia. Enfim, tudo isso que eu contei para vocês é para dizer que hoje eu sei que, mais do que qualquer outra coisa das quais eu possa me identificar no mundo, eu sou sociólogo e eu amo fazer esse negócio. Para minha felicidade ou para minha desgraça, eu amo ser sociólogo. E uma das coisas que eu também amei nessa trajetória de ser sociólogo e fazer sociologia foi fazer pesquisa com gente. Mas é claro, a gente pesquisa gente, estudamos gente, mas nem sempre essas gentes estão acessíveis ou elas estão vivas para contar a própria história. Sendo eu alguém que parte, né, do meu objeto no mundo com uma relação social, essas relações sociais podem já não acontecer mais ou continuar acontecendo, mas sem os mesmos indivíduos que antes faziam parte delas, né? Então, como observar os motivos de uma ação ou como perceber quais são os polos, né, de desequilíbrio de poder de uma relação, se essas relações existem hoje, mas com outras pessoas. Daí que vem os documentos. E é assim que eu começo, então, a conversar com vocês um pouquinho sobre qual é a proposta do dia de hoje. Eu imagino que a professora tenha encaminhado para vocês um roteiro de apresentação, que é o que eu vou usar para me guiar aqui com vocês. Eu vou até abrir para que vocês possam, caso tenham aí, acompanhar juntos, mas se não, eu vou projetar primeiramente para que vocês possam ter acesso a isso. Vou contar o objetivo, né, geral da minha fala para que vocês possam se preparar nas anotações e fazer um plano, né, do que a gente vai ver nesse tempo que a gente vai conversar juntos e juntas, tudo bem? E
De vez em quando eu vou estar olhando aqui no chat, tá, gente? Se eu ficar meio perdido, só para saber como é que estão as reações, se aparecer alguma pergunta que eu possa responder eu mesmo, mas a professora Paula vai me orientar no meio do caminho. Se tiverem algum problema para me escutar ou para me ver, me avisem por escrito ou por áudio, tudo bem? Vamos lá, vou mostrar para vocês o roteiro que eu preparei para a gente, tá? Bom, logo mais vai aparecer para vocês aí na tela o que eu estou espelhando. Eu imagino que vai aparecer assim que a professora colocar para vocês. Eu tenho aqui um roteiro, deixa eu colocar maiorzão, para que vocês possam ver, com o título da palestra, né, que chamei de Pesquisa Documental, Fundamentos e Desenvolvimento. Eu vou me dedicar, então, a fazer o seguinte com vocês. Eu quero discutir os fundamentos da pesquisa documental como um método de pesquisa e também como uma técnica, ou, no plural sempre, as técnicas que envolvem uma pesquisa documental. Nós já vamos entender o porquê do plural. Logo em seguida, eu vou tentar trazer a conceitualização, as orientações teóricas até o desenvolvimento de uma pesquisa, para que a gente possa conseguir entender como que a gente vai ter acesso a fontes e tratar essas fontes. Claro, desenvolver alguns bases sobre as práticas dentro de um projeto de pesquisa que desenvolve a pesquisa com documentos, e vou caracterizar para vocês o que é um documento, identificar e caracterizar, e quais são as formas de tratar diferentes documentos, tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Quero tentar mostrar para vocês obras fundamentais e depois discutir quais são as possibilidades de uso, coleção, organização, categorização e análise de material documental. E aí eu vou dar alguns casos exemplares, isto é, vou mostrar para vocês como isso funcionaria na prática, principalmente com um tipo de acervo, que é o acervo da Hemeroteca Digital, que lá a gente encontra periódicos de época de algumas localidades do país, desde a chegada da coroa, lá com a chegada em 1808, a gente vai ter a primeira imprensa a partir da chegada da coroa, né? E lá eles têm coisas que são assim, de 1811, 1817, coisas bem antigas, mas como a gente costuma pesquisar a partir, né, mais ou menos assim, de 1850, eu já garanto para vocês que, principalmente na antiga capital do Brasil, Rio de Janeiro, vocês vão encontrar muita coisa. Tem alguns documentos anteriores à data da chegada da coroa, mas eles são mais escassos, e eu confesso que não foi, nos meus momentos de pesquisa, uma fonte em que eu pesquisei, então não posso dar certeza a vocês. Mas ali, até os anos 50 do século passado, a gente consegue muita coisa, especialmente das grandes capitais, tá? Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte. Eu apresentei isso na primeira versão em que essa palestra que vocês estão vendo, ela aconteceu há pouco tempo atrás, onde conheci a professora de vocês, e propus uma pergunta, assim, que sempre acontecia, e meu orientador, professor Jordão Horta Nunes, alguém que teve influência gigantesca na minha trajetória, na minha forma de me formar e de pensar a sociologia. Ele é um grande epistemólogo das ciências sociais, e ele era muito cuidadoso em nos apresentar fundamentos epistemológicos da heurística, do trabalho de pesquisa da ciência. E a primeira coisa que ele gostava muito de diferenciar é metodologia e método. Essas palavras se confundem através do tempo, especialmente na filosofia. Uma vira sinônimo da outra depois de um tempo, mas para nós, de forma prática hoje, eu quero que vocês façam essa diferenciação e levem para a trajetória de vocês quando vocês estiverem estudando métodos e técnicas e metodologia. Vamos separar esses dois mundos com essas palavras. Vamos começar por metodologia. Metodologia, nas palavras de Jordão Horta Nunes, é a maneira como nós conectamos as nossas ideias ao mundo, ou seja, são as lentes que a gente coloca nos nossos olhinhos para poder observar os nossos objetos, sujeitos, as relações em que nós temos, ou que os objetos, sujeitos têm entre si conosco,
a maneira como a gente dá nome às coisas que a gente está vendo na realidade, ou seja, a metodologia é aquele conjunto de teorias que nos orientam a observar o mundo. Sabe quando você escreve lá na sua, entre aspas, né, num método tradicional, de um projeto tradicional chamado revisão de literatura, ali deveria, ou pelo menos, né, deve-se localizar naquele tópico as principais fontes bibliográficas teórico-empíricas que orientaram a composição do projeto e a nossa forma de observar o mundo. Ali você tem a sua metodologia. Quando você escreve a partir de Bourdieu, por exemplo, e você está falando que os conceitos de hábitos e campo orientam a sua forma de identificar, ou você vai buscar estudar o campo de algum, sei lá, o campo acadêmico, o campo jurídico, você está apresentando a sua metodologia, só que você não está dando nome a ela, que seria a praxeologia bourdieusiana, a maneira de o autor conduzir a sua pesquisa e a forma como ele observa o mundo é a tal metodologia, certo? E quando a gente fala de métodos e técnicas, aquela seção que fica logo depois dos objetivos, né, e hipóteses nos métodos tradicionais, elas são dedicadas a tudo que você vai realizar para colher, organizar, categorizar, analisar e expor resultados dos seus dados. Métodos e técnicas são atividades que nós realizamos para conseguir fazer os objetivos da pesquisa, que, por sua vez, uma vez realizados, respondem à pergunta e ou problema de pesquisa. Então, entendam, separou os dois mundos, agora a gente consegue comunicar, porque em muitos momentos eu vou falar para vocês de método, em outros eu vou falar de metodologia. Eu preciso que vocês tenham essa diferença em mente. Lembrem-se, metodologia é a forma como a gente conecta as ideias ao mundo, é como eu observo a realidade social e como eu oriento a minha perspectiva heurística, certo? E as minhas propostas epistemológicas, como eu concebo o mundo e a forma que eu me aproximo dele para conhecê-lo, portanto, para pesquisá-lo. Métodos e técnicas são atividades que eu realizo para desenvolver objetivos de pesquisa, correto? Vamos dar só um exemplo de método de outro que não seja esse que nós estamos tratando hoje. Suponhamos que a minha metodologia de pesquisa seja sociologia compreensiva e interpretativa weberiana. O meu grande objeto, sendo tradicional, né, no conceito de sociologia weberiana, é a ação social. Meu objetivo é compreender o sentido dessa ação social para poder criar uma compreensão explicativa, ou seja, dar um resultado de significação social daquela ação num fenômeno social. Como eu faço isso? Eu tenho que descobrir ou eu tenho que entender o motivo daquela ação. Como eu descubro o motivo da ação de alguém? A resposta é muito simples, eu pergunto para essa pessoa. Mas pode ser que essa pessoa minta, pode ser que essa pessoa fale, não saiba muito bem, enfim, muitos problemas podem surgir disso, mas digamos que o mundo é preto no branco, as pessoas são muito diretas, eu pergunto para alguém, ela me diz o motivo da sua ação, logo eu tenho acesso ao seu sentido, o curso e o sentido. Ótimo. Eu tenho aqui, então, tudo que eu preciso para escrever a minha resposta sobre o problema que eu tenho no mundo, já que eu consegui acesso ao meu objeto e tenho acesso ao motivo da ação. O que eu precisei fazer? Conversar com a pessoa. Eu falei para vocês a minha metodologia compreensiva interpretativa e contei para vocês o meu método de pesquisa, entrevista. A entrevista não é uma metodologia, é um método de pesquisa. E existem entrevistas que vão, a depender dos nossos objetivos de pesquisa, serem mais adequadas ou não. A mesma coisa acontece quando a gente faz pesquisa documental. Nós sempre temos que ter em mente que qualquer método ou técnica de pesquisa precisa estar alinhado à sua perspectiva metodológica. Existem objetos e existem sujeitas, enfim, de pesquisa que só conseguem ser realizados ou podem ser melhor realizados com algumas perspectivas de olhar o mundo, problemas econômicos, certamente. Weber e Marx
podem, de forma diferente, ser muito úteis, mas agora problemas de integração, problemas de associação grupal, problemas de formação de comunidades, eu super sugeriria uma pesquisa a partir das premissas ou da metodologia, por exemplo, Mossiano, que é o sobrinho de Durkheim, que também seria muito útil, percebe? Tudo que a gente escolhe, tanto em metodologia, que acabei de dar o exemplo, tem a ver com o nosso objeto e problema, e os nossos métodos e técnicas também. Os meus objetivos têm que estar compatíveis com os meus métodos e técnicas de pesquisa e vice-versa. Eu não vou querer buscar saber, né, o que pessoas pensam sem conversar com elas. Vai ser muito mais difícil. Agora, se eu não tenho acesso a essas pessoas, e volto ao início da minha palestra, se eu não tenho acesso a essas pessoas, se eu estou estudando o passado e eu já não tenho presenças no presente de pessoas que viveram esse passado, o que eu faço? Bom, pesquisa documental aparece para a gente ir como uma saída potente e estável de informações ou acesso a informações do passado. Só que aí está o grande desafio. Essas informações, elas são estáveis porque elas não costumam mudar, mas a forma como a gente lida com essas informações precisa ser bastante cuidadosa, porque os documentos não falam sozinhos. Nós que precisamos construir, primeiro, o nosso objeto e depois nós precisamos construir a maneira como essas informações vão falar sobre o passado. Isto é, existem documentos que dizem do passado, mas que não registram o passado de uma forma direta. E quase nunca é. Ele sempre passa pela autoria de alguém, pelo registro de um governo, por mais que seja um documento de Estado. Pode ser um relato de alguém que fez parte de um evento que não necessariamente organizou tal evento, como um jornalista ou uma jornalista. Pode ser uma cronista de cultura que contou como foi um concerto que, no dizer dela, foi um fracasso, mas pode ser que, entenda, não foi assim que aconteceu. Então, vamos entender como que a gente vai fazer esse tipo de coisa acontecer nas nossas pesquisas. Então, já tivemos o primeiro alerta, retomando, diferenciar metodologia de método, e método sempre tem que estar alinhadinho com o nosso ou os nossos objetivos de pesquisa, tá? Vou mostrar para vocês agora qual que é o nosso conteúdo programático e começar com ele. O que é uma pesquisa documental? Vamos lá descobrir agora. Eu vou mostrar para vocês, a partir da minha dissertação, uma partezinha que eu escrevi que talvez seja bastante elucidativa e a gente pode conversar a partir dela. Vamos lá. Olha aqui. De acordo com esse nome muito difícil, o Jackson Ronet, a pesquisa documental é um procedimento que utiliza métodos e técnicas para apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos. Entendemos aqui que documento, aqui já vai a definição de documento em seguida, como qualquer espécie de fonte primária ou secundária que registre de maneira textual, em papel, ou hoje em dia a gente poderia falar das diversas mídias que registram, né, um recorte da realidade e do tempo, né, informações diversas sobre algo que existe. No entanto, consideramos material não escrito de natureza iconográfica, sonora, filmográfica, e no meu caso isso é importante porque eu sempre relacionei música e arte, né, às minhas pesquisas, então isso também são fontes, né, só que de outra natureza, já vamos falar sobre isso. Pinturas, gravuras, vídeos, gravações, música, etc., servem como fonte de informações e esclarecimentos a questões de pesquisa e também representam indícios possíveis que cumprem também a função de documento. Tudo que possa ser um vestígio do passado, uma porta de acesso a informações a outros tempos, né? Então vamos lá, a gente entendeu que a pesquisa documental é aquela pesquisa que se vale de documentos como fontes dos seus dados.
Outra coisa que a gente aprendeu é que documento é qualquer espécie de fonte primária ou secundária que registra de maneira textual ou de qualquer outra forma de mídia informações diversas sobre algo. Antes da gente passar para a natureza dessas informações, a gente precisa entender como que a gente pode tratar duas coisas, principalmente: o acesso e a autenticidade e confiabilidade, portanto, né, desses documentos. Então, o acesso vai ditar, ou melhor, quem vai ditar são os acervos virtuais, públicos, privados, ou físicos, públicos e privados. E, em seguida, autenticidade e confiabilidade, isso vai demandar tanto da natureza do documento, quanto a maneira que nós vamos construir a história desse documento. Vamos seguir. Baseado no selado, que está aí na lista de bibliografia para vocês, né? É uma tradução interessante de um livro estrangeiro que está traduzido pela editora Vozes, recomendo que vocês busquem. Tivemos orientações interessantes para desenvolver da pesquisa do material a partir do conhecimento do contexto dos autores, da autenticidade, a confiabilidade, a natureza, os conceitos chaves e a lógica interna dos textos. E para a pesquisa de fato, esse autor argumenta que através do trabalho de coleta, conhecimento, análise das informações do material selecionado, o pesquisador desenvolve conexões entre a problemática e o conteúdo extraído do corpus de pesquisa. Entendam como o montante de documentos que você colecionou, que lhe possibilitam formular explicações plausíveis, produzir uma explicação coerente e realizar uma reconstrução de um aspecto qualquer em uma dada sociedade. E aqui é importante dizer, vamos tocar no assunto que eu havia dito antes. Nós precisamos saber como construir esse documento no seu passado, ou seja, no seu contexto de produção, para saber quem o produziu, como produziu, qual é a sua fonte, eu digo, né? Dentro daquele acervo, aquele documento representa o quê? A sua confiabilidade, a sua natureza, né? E como a gente vai usar a cada tipo de documento. Assim, a gente começa aqui, entender como a gente vai utilizar fontes em suas diferentes caras ou níveis, primárias, secundárias e terciárias. A primeira coisa que a gente precisa saber é fontes primárias, elas geralmente são fontes que nós construímos ou temos acesso em primeira mão. Então, quando a gente entrevista alguém e a pessoa relata algo de si mesmo, nós estamos diante de uma fonte primária, de forma bem grosseira, só para que vocês tenham uma ideia. E aí vocês me perguntam, mas pode um documento ser uma fonte primária? Porque se eu estou lendo uma entrevista que alguém fez e que publicou no jornal, isso é uma fonte primária? Bom, alguém fez aquela entrevista e alguém publicou aquela entrevista. Nós temos uma discussão. Quando eu leio um jornal, eu estou diante de uma fonte secundária, ou seja, que já foi interpretada uma vez ou organizada uma vez por outrem, né? uma outra pessoa autora, um outro profissional, uma outra profissional, ou eu estou diante dos dados de forma primária. Em alguns momentos vocês vão ver algumas pessoas lidando com material de periódicos, revistas, jornais, como fontes primárias, ora como fontes secundárias. Eu prefiro trabalhar em caso a caso, isto é, dentro de um jornal você tem diferentes gêneros de texto. Uma crônica, um texto de variedades, uma publicação de anúncio, uma revista de diário oficial, ou seja, informações de governo que são repassadas por uma estrutura de Estado. Então, dentro de um mesmo documento, por exemplo, um jornal, você tem diferentes tipos de texto, gêneros e tipos, né, para diferenciá-los de forma correta, que podem ser tanto primários quanto secundários. Então, tenham em mente que a análise, no final das contas,
precisa tomar em consideração isso. Estou tendo eu acesso em primeira mão dessa informação que não foi analisada por alguém, ou não foi relatada por alguém, ou esse relato que tenho em minhas mãos foi interpretado, foi reanalisado, reapresentado por alguém. Entende? Porque só assim a gente vai conseguir lidar com as fontes, para saber o que nós podemos extrair de informação delas. Tudo bem? Calma, não se desesperem, logo mais isso vai ficar direitinho, mais claro na cabeça de vocês quando a gente começar a ver os exemplos práticos. E de repente, na era do hipertexto e na era dos hiperlinks, aparece uma aberração. Terciárias. Por que aberração? Existe a interpretação da interpretação ou o texto que foi construído com várias autorias não identificadas. Por exemplo, quando você vai no Wikipedia, você tem um histórico de edição. Diferentes pessoas trataram de construir um único texto. Como atestar veracidade e confiabilidade? Isso é uma discussão que se faz, mas nós não vamos adentrar nela, tudo bem? Então, a gente já definiu pesquisa documental, já definimos o que é documento e já falamos no início dessa palestra quando realizar uma pesquisa documental. Como planejar? Também já dizemos. Quais são as vantagens e as desvantagens de uma pesquisa? A gente também já elencou algumas. Agora, só retomando em relação ao planejamento da pesquisa documental, como eu falei antes, a gente precisa, primeiro, conectar nosso problema de pesquisa e os nossos objetivos à nossa maneira de executar esses objetivos para responder o problema, portanto, métodos e técnicas. Todas as vezes que nós queremos atestar ou verificar, por exemplo, a frequência de eventos em um tempo ou outro, que não agora, registros oficiais de algum tipo de fenômeno social, seja ele governamental ou seja ele da cultura, esses registros podem ter sido feitos em diferentes formas de texto. Um que me interessava bastante, por exemplo, enquanto pesquisador, era eventos musicais em que mulheres pudessem participar enquanto musicistas, intérpretes, cantoras, atrizes, compositoras. Então, olhando para o passado, perguntei-me, onde será que eu posso encontrar informações sobre essas pessoas? Bom, antes de sair procurando sem rumo, eu preciso me planejar para acessar essas informações. Para isso, eu preciso conhecer onde é que vai existir informações nos possíveis acervos que estejam disponíveis. Nós já falamos sobre quais são os tipos de acervos e hoje eu vou mostrar para vocês acervos digitais possíveis. A única forma de eu ter êxito numa pesquisa documental é se eu tenho bem definido o meu problema e se eu conheço de forma exploratória ou até mesmo de forma mais intensa, de forma mais extensiva, não intensa, a bibliografia científica dedicada àquele problema. Isto é, outras pessoas já fizeram pesquisa sobre aquele assunto que você está fazendo? Se sim, elas indicaram que tipo de material elas usaram para achar informações do passado? Foram em livros de história da música ou elas foram em algumas fontes específicas? Quais foram o acervo que elas buscaram? Isto é, antes de você mesmo ou você mesma colocar suas mãozinhas no computador e ir lá pesquisar coisas na internet ou até mesmo ir a um acervo público ou privado presencial, é importante que você faça uma pesquisa o máximo que você consiga de informações de outras pessoas que lidaram com temas iguais, parecidos ou tangenciaram o tema de vocês para que vocês busquem por acervos e fontes. Isto é, estou procurando saber sobre mulheres que trabalharam como musicistas. Onde eu procuro? Pelo que eu vou procurar? Eu só chego lá e falo, quero saber de mulheres musicistas ou musicista num acervo e certamente vai me aparecer alguma coisa? Não. Se eu não sei identificar o que eu quero, eu não vou saber procurar, porque eu não tenho o que procurar, já que eu não sei identificar o que eu quero.
Um exemplo para vocês, e nós já vamos seguir para a segunda parte da apresentação, fechamos assim os básicos. Eu, Lucas Gabriel, falei para vocês que estava querendo saber da vida e do trabalho de mulheres musicistas. Isso no Rio de Janeiro, na Belle Époque, né, do século XIX para o século XX, na antiga capital federal. Onde será que eu ia encontrar mulher trabalhando como musicista? Aí vocês podem pensar, bom, você pode pesquisar onde tinha música ao vivo. Interessante, é um lugar mesmo de se perguntar, né? Mas será que onde tinha música ao vivo, essas mulheres poderiam estar, mesmo que não fossem enquanto musicistas? Poderia estar sim. Aí eu te pergunto, que tipo de mulher? Qualquer mulher? Estamos falando de todas as mulheres ou estamos falando de um tipo de mulher? Alguém numa situação de classe ou num estamento, se podemos pensar que classe no Brasil acontece só depois mais ou menos de 1923, 25, quando o mercado de trabalho brasileiro se estrutura, né? Logo, assim, mesmo assim capenga, né? Porque os latifúndios tomam seu espaço durante quase toda a primeira metade do século XX. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam que para a gente tentar buscar alguma coisa no mundo, a gente precisa identificar esse mundo? Então, precisava saber como era, mais ou menos, né, ou no melhor que eu pudesse, as relações sociais de sexo no Rio de Janeiro, para saber onde as mulheres, independente do que elas fossem, elas estariam. E só depois disso, eu conseguiria entender quais mulheres estariam mais associadas à música. Ou, se eu descobrisse que mulheres ricas, ou nobres, ou de uma elite, como se vai chamar alguns pesquisadores da época, estavam associadas à música, que tipo de música faziam e onde faziam, e quais fontes eu vou buscar para tentar acessar essas mulheres. Enquanto as outras, mulheres brancas e pobres, mulheres negras, mulheres livres ou recém-alforriadas, vamos pensar que a escravidão vai até 1888, 89 a gente já tem a independência. Essas mulheres certamente faziam música, mas eu tenho fontes que registram isso? E que tipo de fontes são? Vocês entenderam? Então, a melhor forma de planejar uma pesquisa documental é fazendo um trabalho exploratório que vai da metodologia a planejamento com um método. Entenderam a diferença? Eu preciso organizar muito bem meu projeto, saber muito bem o que eu estou procurando, revisar a literatura o máximo que eu puder antes de chegar nas fontes, para eu já chegar munido de lentes, para saber onde olhar e o que olhar. Mas boa parte desse trabalho se desenvolve durante a nossa pesquisa com os acervos, tá? Uma coisa importante de qualquer pesquisa, mas se tratando da pesquisa documental principalmente. Cada tipo de documento leva um tipo de informação, cada tipo de documento exige um tipo de interpretação. Você não analisa uma imagem do mesmo jeito que você analisa um texto de governo, que você não analisa do mesmo jeito de literatura. E, durante a pesquisa, você sempre descobre mais coisas do que você imaginaria que descobriria. Tudo bem? Fim da primeira parte. Agora nós vamos entrar na pesquisa com os exemplos práticos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que eu realizei num trabalho recente que eu fiz sobre um crítico literário austríaco radicado no Brasil desde 1934, se não me engano, Otto Maria Carpo. Ele permaneceu no Brasil depois de ter viajado mais de 6 países e depois exilando-se no Brasil, finalmente, fugindo da política nazista, e morreu em 1970. Eu preciso checar essa informação, já estou me esquecendo das datas. Mas viveu no Brasil até o final da vida e escreveu boa parte de sua obra em língua portuguesa. E houve uma época que eu estava interessado em saber mais sobre esse crítico, comecei a folhear a Biblioteca Nacional Digital, que já vou dar um clique para vocês verem a carinha dela. Sabendo o que eu queria, eu comecei a brincar com algumas palavrinhas
e acabei me deparando com 7 textos inéditos dele. Isto é, eu tenho a obra dele completa, né, física, e li um dossiê de 2020 da revista Teresa, da USP, que é uma revista de literatura antiquíssima, né, no meio acadêmico da teoria literária e da crítica literária, somente dedicada a Otto Maria Carpo. Os trabalhos acadêmicos de nível de mestrado, doutorado e o grande biógrafo dele dizem que existia um projeto de sumarização e de compilação completa, por isso mesmo compilação, né, foi redundante, de todos os textos dele, mas esse projeto nunca se completou. Era um projeto muito ambicioso, começou em 1999, teve seu primeiro volume de ensaios reunidos nessa data, depois em 2005, mas outras editoras, depois de muito tempo, começaram a pegar textos que ainda estavam fora dessa coletânea, que é gigantesca e ainda assim não pegava a obra completa. Eu, fuçando lá na biblioteca, descobri esses 7 textos e resolvi escrever um artigo sobre esses textos que ainda estão inéditos na obra já publicada de Otto Maria Carpo. Coloquei a pesquisa em contexto para vocês e agora eu vou mostrar o meu planejamento de pesquisa, ou seja, o meu projeto, entre aspas, de artigo, para eu mostrar para vocês como eu desenvolvi o meu método. Exploração, identificação, coleta, análise, produção das respostas. Todo mundo me acompanhou? 5 etapas, de novo. Exploração, identificação, coleta, e aí você pode já pensar, né, na análise e criação de respostas. Nessa organização e análise, a gente cria, né, categorias para conseguir gerar respostas, mas eu já falo sobre isso com vocês. Então, nesse artigo que ainda está para publicação, está no prelo, eu dei o título de A Crítica e a Cigarra. Vou colocar para vocês, então, o resumo da pesquisa e logo depois eu levo vocês lá para o meu projeto, ok? Esse artigo tem por objetivo principal analisar 7 ensaios críticos inéditos de Otto Maria Carpo, publicado na revista A Cigarra, entre maio de 1957 e outubro de 1958, na seção Livro do periódico. Trata-se de uma proposta de busca e análise de publicações originais do autor, trabalho ainda relevante entre interesses de pesquisa acadêmica sobre sua obra. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu li tudo que eu tinha acesso sobre pessoas que estão pesquisando ou que ou já pesquisaram e publicaram academicamente sobre Otto Maria Carpo, e todas elas disseram que eu posso afirmar, a obra dele não está édita em livro. Então, sim, esses textos são inéditos e eu tenho segurança disso. Então, fiz o meu trabalho de exploração da literatura, daquilo que me interessa, muito bem. Para desenvolvê-la, realizamos uma pesquisa documental, tendo por fonte um material disponível na Hemeroteca Digital, na Biblioteca Nacional Digital Brasileira. O meu documento, ou os meus documentos, portanto, o meu corpus de pesquisa, são os ensaios escritos pelo próprio Carpo, e não coisas que pessoas escreveram sobre ele ou por ele. Tudo bem? Mas vocês vão ver também que no artigo eu uso outros tipos de documentos. Mas a natureza do meu documento, ou dos meus documentos base, são ensaios críticos. Ensaio vamos colocar como um gênero textual, que está no tipo geralmente argumentativo, mas ele pode fundir outras áreas. Vai dizer Massao Moisés que esse é um gênero híbrido, né? Que ele funde tanto aspectos da narrativa como o texto não ficcional. Esse não é o nosso foco aqui, mas para a galera que gosta de literatura e teoria literária vai entender um pouquinho disso. Por que é importante saber disso? Porque eu sei como que eu vou olhar para esse documento. Ele é um crítico literário escrevendo sobre uma obra literária, então eu preciso identificar qual é a característica básica daquele texto. Ele está comunicando opiniões técnicas, ele está colocando um achismo, ele está só relatando alguma coisa,
entendeu? Por isso que a gente identifica a natureza dos documentos. Seguimos. Em 3 partes, analisamos a rede de relação do crítico para situá-lo, ele mesmo, e sua obra no campo literário daquele mundo artístico. Apresentamos e analisamos o material estudado e, por fim, transcrevemos um dos ensaios que consideramos representativos do corpus analisado. Perfeito. Agora vamos dar uma puladinha lá e a gente vai conseguir ver mais ou menos isso que está no resumo, só que de forma ampliada para organização do material. Aqui eu falo 8 ensaios, mas permanecem 7. Findado o prelúdio, eis o projeto de texto apresentado no melhor dos moldes quadrados e apertados acadêmicos. Temos por objetivo principal analisar 7, e não 8, ensaios críticos de Otto Maria Carpo, publicados na revista A Cigarra, entre maio de 1957 e outubro de 1958, na seção Livros do periódico. O que eu acabei de falar? Apresentei o meu corpus, delimitei a minha fonte, uma revista, eu delimitei a data de início da minha busca até o final dela, correto? Muito importante que a gente sempre delimita a hora de começar a procurar e a hora de terminar a procurar, e só conseguimos perceber isso estudando a história contextual, portanto, sociohistórica, em que esses documentos estão localizados, ou que essas pessoas, autoras desses documentos estão localizadas, certo? E para isso a gente precisa sempre, você vai estudar o passado, você tem que saber muito do lugar, da história, do tempo que você está estudando. O passado ele precisa ser reconstruído sempre. E outra coisa que eu fiz é, eu delimitei exatamente a natureza do meu documento estudado, ensaio crítico. Tudo isso numa frase. Vocês viram? Então, delimitei a fonte, a natureza do documento, a data de início da busca e a data final da busca. Meu corte temporal, correto? Agora eu vou apresentar o meu acervo. Trata-se de uma proposta inédita dentro do corpo de pesquisa acadêmico sobre o autor. Essa é a proposta que eu tenho com o meu artigo. Para desenvolvê-la, realizamos uma pesquisa documental, tendo por fonte, e aí você pode dizer, é uma fonte primária? Sim, estou lendo Carpo por ele mesmo. Tendo por fonte um material, e esse material é um material documental de natureza de ensaio crítico, disponível na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional Digital. Opa, tá aqui o meu acervo. É só de lá que eu vou tirar os meus documentos. Voltando. Coloquei meu objetivo de pesquisa, que eu vou fazer, analisar o quê? Ensaios críticos. De onde? Da revista Cigarra. De quando? Entre 1957 a 1958. Onde? Claro, na revista, a revista é de São Paulo. Então, essa revista, essa editora do estado de São Paulo, dos anos 50, do século passado. Esse material primário está disponível num acervo. Pronto. Fiz tudo o que eu precisava fazer em um parágrafo para mostrar para quem está me lendo onde ela pode procurar exatamente o que eu estou mostrando para elas. Depois eu te mostrar, ou melhor, mostrar a vocês como eu apresento isso nos meus escritos, tá? A hora de chegar, a hora de falar sobre a análise chegou. Então eu preciso mostrar para essa galera como que eu vou olhar para esses textos, ok? Isto é, como eu vou conectar a minha metodologia, ou seja, a minha forma de pensar a realidade, a minha técnica de análise, ou seja, como que eu vou olhar para o documento e te extrair informações dele, certo? Como que eu vou tratar essas informações. Para análise, orientamos nossa leitura do contexto social do autor e a sua atuação baseando-nos nas teorias dos mundos da arte de Howard Becker. Opa, isso aqui é metodologia ou é método de análise? Isso é metodologia, certo? Mais metodologia. Na teoria dos campos sociais em geral
e do campo, e não capo, literário, e dos círculos de consagração social das ideias em específico, de Pierre Bourdieu, e das reflexões sobre o trabalho e propostas por Norbert Elias. Entenderam? E aí eu vou contar quais são as 3 partes que compõem o texto, mas aqui, neste parágrafo, eu deixo claro qual é o meu projeto, quais são as minhas técnicas de pesquisa e quais são as orientações metodológicas ou o caminho heurístico do texto. Certo? Respirem. Eu sei que é difícil, mas vai piorar. Só um momento. Já está piorando. Que agora vem a parte chata de mostrar como que eu fiz isso. Seguinte. O texto eu desenvolvo eu coloco o autor no seu tempo e para isso eu estudo as relações sociais que ele desenvolveu à época e, baseado em Howard Becker, eu quero saber as redes de relação, isso quer dizer redes de relação para acesso à formação e à atuação, né, desse crítico à época, e como que eu usei alguns documentos para provar, para dar indícios, ou para construir, ou para mostrar evidências dos meus argumentos. Opa, usei 3 palavrinhas novas aqui, ó. Já estamos falando, então, dos usos que nós podemos fazer dos documentos. Prova. Sabe quando alguém fala assim, duvido que eu falei isso? Aí você fala, eu tenho print. E a pessoa fica sem saber o que fazer? É exatamente nesse momento que você tem uma prova. Você vai falar, tá aqui, ó, na sua cara. Você reproduz os fatos da maneira como aconteceu, registrados. E, claro, esse documento, esse print, tem que ser verificado para ver se ele tem confiabilidade, se ele não foi alterado, se ele não foi construído fora de um contexto que é apresentado o problema ou a pergunta, que você conheça a data, a autoria e o espaço de circulação dele. Então, quando você mostra o print para a pessoa e esfrega na cara dela, você tem uma prova de que algo aconteceu no passado, tal qual se relata. Tudo bem? Quando você tem um indício, você não tem uma resposta direta do que aconteceu, ou seja, você não tem uma reapresentação, uma reprodução direta daquilo que você está procurando, mas você tem informações que te levam a pensar, ou que te ajudam, ou que contribuem com o seu ponto de vista. Querem um exemplo? Ninguém pode provar que eu estive numa festa na noite passada, por exemplo. Mas encontram, sei lá, naquele lugar, uma camiseta que, por acaso, tem o meu tamanho, que costuma parecer com as roupas que eu visto. Isto é um indício da minha presença naquele lugar, naquele momento, certo? Agora, uma evidência, novamente, é uma espécie de pista, sabe? Quando você está procurando algo e que não tem relação direta com o que você está tratando, mas mostra que aquilo que você está dizendo faz sentido, o que eu vou mostrar para vocês é uma evidência que Carpeaux fazia parte de um ciclo de consagração social da crítica literária daquela época e que ele fazia parte de uma rede de relação e de trabalho naquela editora. Por quê? A revista, A Cigarra, era publicada pela editora Cruzeiro, que foi a mesma editora que publicou textos e livros de outras pessoas com quem Carpeaux trabalhava em outros jornais e que também dedicou seus livros e que logo depois publicou a sua maior obra, que é a História da Literatura Ocidental. Então, o que eu tenho diante de vocês agora? Uma imagem 1. Toda vez que for pegar um recorte de um jornal, vocês vão fazer exatamente assim como eu estou mostrando para vocês. A BNT bonitinha. Coloquem a imagem, façam uma legenda que coloca aquela imagem em contexto. Texto da reportagem, ó, a natureza do documento aqui, ó, é uma reportagem. E o contexto do documento. Por ocasião da entrega do prêmio Jabuti, na data tal, à pessoa que está na imagem.
Tipo de documento. Isso aqui é uma reportagem. Natureza. Fonte secundária. O que eu tenho? Com essa imagem eu tenho um indício da presença de Carpo nos ciclos literários importantes à época, literalmente trabalhando para a editora que ele e outras pessoas com quem ele se correspondia trabalhavam. Ele estava publicando o seu livro, a obra a História da Literatura Ocidental, e ganhando o prêmio Jabuti, aliás, a nossa maior honraria da literatura brasileira, né? Eu tenho aqui uma evidência. Percebe? Isso aqui não prova que ele era uma pessoa integrada aos ciclos intelectuais de São Paulo, mas isso é uma evidência fortíssima. Vocês entenderam essa diferença? Eu espero que sim. Falar com a tela do computador me deixa um pouco perdido, porque não tem aquela reação da carinha de vocês, mas espero que vocês estejam gostando. Por favor, quem puder, reage aí no YouTube só para saber se está dando tudo certo. Ótimo. Temos uma evidência diante da gente. Agora, outra evidência, de novo, reportagem, natureza do documento, contexto do documento, por ocasião da eleição da diretoria da Associação Brasileira de Escritores, ok? E quem aparece aqui no meio? O segundo secretário é Otto Maria Carpo. Ele fazia parte da comissão administrativa da principal, se não a primeira, né, Associação Brasileira de Escritores, que colocou os escritores enquanto profissionais. Isso me dá mais uma evidência de que havia uma associação direta entre esse autor e outros tantos, ok? Agora, existem outras formas que eu usei aqui. Por exemplo, eu peguei um texto de um grande crítico literário, um dos nossos maiores autores da teoria e da crítica literária brasileira, que todo mundo conhece como dicionário, que é Aurélio Buarque de Holanda, escrevendo uma crítica dedicada a um conto de abertura a uma sessão que eles estavam fazendo à época de tradução de contos do mundo alemão, né, do mundo germânico, para falar mais a verdade, contos austríacos e contos alemães e tchecos. Aqui ele fala de um conto de Kafka, citando um texto de Carpo, ou seja, aquelas pessoas liam Carpo. Isso me dá um indício, agora, que não tem relação nem com a primeira nem com a segunda, mas que ele era conhecido por aquelas pessoas, ok? Claro, você pode falar, isso prova que ele era conhecido. Sim, prova que era conhecido por Aurélio Buarque de Holanda, mas não prova que ele era uma pessoa integrada dentro desses ciclos. Vocês perceberam quão é importante a gente ter um bom planejamento de pesquisa antes de construir a nossa pesquisa documental? A gente precisa saber como dar respostas a partir dos documentos que a gente tem. Então, isso é muito importante. O planejamento da pesquisa é sempre a parte mais difícil, no entanto, é sempre a parte que precisa estar na base de qualquer caminho que a gente faça em uma incursão de investigação, para a gente conseguir fazer as coisas direito, tá? É hora de trabalhar com o acervo. Eu já sei o que eu quero, então é hora de eu conhecer esse acervo. E assim a gente faz uma boa delimitação do que a gente está estudando. Eu já explorei, eu já coletei, organizei e categorizei. É hora de analisar e construir respostas. Então eu preciso mostrar para quem está me lendo o caminho que eu fiz depois de conhecer o meu acervo e como eu cheguei aos documentos que eu tenho agora. Eu vou ler para vocês o início da sessão 2, onde eu faço esse trabalho, para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Nós fizemos buscas pelos seguintes termos em todos os números e anos da revista disponíveis na Hemeroteca Digital. O verbete Carpo apresentou 92 correspondências. Otto Maria Carpo, 71 correspondências. O.M.C. apresentou 10 correspondências. A mais promissora das buscas foi a feita com a segunda expressão da lista,
mais pela identificação precisa do nome do autor do que pelos seus ensaios. Em sua maioria, os resultados estavam relacionados com menções a ele do que propriamente a textos seus. Destas, apenas 12 levaram para textos, levaram para a seção livros em que o nome do crítico figurava na lista de colaboradores, mas todas constando textos dele. Disso, é importante notar que, apesar de constatar como colaborador em mais de 20 números da revista lançados após maio de 1957, apenas 8 deles trazem ensaios seus na seleção. Primeira coisa que eu fiz, depois que eu fiz toda a minha pesquisa, eu mostrei qual é o caminho que eu fiz para buscar os documentos. Geralmente a gente acessa os acervos digitais identificando as palavras. Lembra? Eu preciso saber o que eu quero identificar. Então eu preciso saber como que eu vou conjurar esse demônio, como que eu vou dar nome a ele para que ele apareça, certo? Eu tive muita dificuldade em relação a isso na minha pesquisa principal. Foi no trabalho de mulheres musicistas do século XIX. A dificuldade de encontrar essas mulheres acontece porque existem algumas palavras do mundo da música que são comuns aos dois gêneros. Flautista, se eu não coloco um pronome, um pronome indicado por um artigo, né, a, o, eu não sei se estou falando de uma mulher ou de um homem. Pianista, mesma coisa. Então, eu precisei identificar quais palavras me direcionariam principalmente ou exclusivamente para o trabalho de mulheres. E isso foi um caminho árduo para chegar a algumas das palavras que eu tratei. Por exemplo, cantora brasileira, compositora, maestrina e algumas expressões que eu vi com a minha pesquisa exploratória que apareciam. Procura professora, ou procura ser professora, professora de bandolim, professora de canto, professora de música, professora de violino. Essa palavra aqui foi a mais desafiadora, porque as mulheres no Rio de Janeiro, especialmente naquela época, eram professoras daquilo que eu chamei em um artigo, fica o convite para que vocês conheçam, o legado de Eva, né? Vida e trabalho de mulheres no século XIX, no Rio de Janeiro. Perdão, na transição do século, no Rio de Janeiro. Professora, geralmente era uma professora que trabalhava em sua própria casa ou na casa de quem ensinava, e era professora das primeiras letras ou das prendas do belo sexo, isto é, ensinava coisas que mulheres brancas, geralmente de uma elite ou de uma proto-burguesia em ascendência, né? O que as mulheres aprendiam no seu processo de socialização e identificação dentro do seu primeiro espaço, né? Ela também usaria na sua vida profissional futura. Então, essas mulheres às vezes faziam um conservatório de música, mas elas também ensinavam inglês, francês, corte e costura, primeiras letras e, sei lá, confecção de doces, por exemplo. Então, a palavra professora poderia, sim, me levar a professora de música, mas eu só ia conhecer que essa pessoa trabalhava com música depois dela apresentar outras áreas que ela também atuava. Entende? Então, é importante que a gente conheça muito bem aquilo, o contexto que a gente está estudando e as pessoas que a gente está estudando, bem como as relações e as ações que nós estamos estudando, para saber como que a gente vai chegar até elas. Tudo bem? Eu sei que eu estou assustando vocês e disse que vai piorar porque o bagulho é doido. Agora nós vamos ver o trem funcionando ao vivo. Vamos ver se a Biblioteca Nacional me deixa apresentar para vocês ela aqui. Paula, tá tudo certo aí? O pessoal tá me entendendo? As colegas e os colegas estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, Lucas. Fica tranquilo, tá? Todo mundo acompanhando bem aqui e no YouTube também, tá? É porque eu sou doido, gente. Então, assim, desculpa.
Eu me perco, às vezes, no tanto que eu falo. Bom, então vamos lá. Tchoram. Apresento a todas as pessoas presentes. Esta é a nossa Biblioteca Nacional Digital. Aqui vocês têm acesso à busca de acervo, como acontece na biblioteca, provavelmente vocês aí, sabe? É um sistema integrado de informações e catalogação de documentos, livros, revistas, periódicos em geral, que estão disponíveis tanto no acervo físico, para consulta, ou no acervo digital. Mas aqui eles também apresentam dossiês, apresentam artigos, apresentam um grande montante de acervo digitalizado de periódicos. Eles têm uma seção de iconografia, portanto, que é tudo que a gente trabalha com imagens, né? Sejam elas fotográficas ou, geralmente, né, de artes visuais, também digitalizado em ótima qualidade. Então, dá para fazer muita coisa a partir da Biblioteca Nacional Digital, especialmente pela sua área chamada Hemeroteca Digital. Vamos lá. Essa bonitinha aqui tem um acervo gigantesco, que está dividido em 3 grandes variáveis de busca, que são periódico, período ou local. Você pode focar a sua pesquisa em um periódico e um período desse periódico. Cada coorte faz um período de 10 anos. Vou colocar aqui. Lucas, agora teve um... Agora a gente está tendo um problema de transmissão. Está travando um pouco. Eu estou aqui, está aparecendo agora. Eu acredito que é quando você começa... tá assim. Eu acredito que é assim, que quando você está transmitindo essa imagem da hemeroteca, eu não sei, né? Está travando. Acredito que seja isso. Mas agora já está tranquilo, pode continuar. Eu vou tentar fazer aqui com muito cuidado. Eu vou indicar quando eu for começar a falar e quando eu parar de falar, porque realmente a hemeroteca é muito pesada, né? Assim, ela demora a carregar algumas coisas, porque a gente está falando de um acervo com mais de 3 milhões de itens, e são itens em imagem. Então, você imagina, para garantir a alta definição desses documentos, quão pesado deve ser esse acervo. Mas vou tentar mais uma vez, qualquer coisa me avise por áudio, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui o periódico A Cigarra, que foi aquele que eu pesquisei no artigo de Otto Maria Carpo, que eu apresentei para vocês. Vocês vão ver que os períodos estão de 10 em 10 anos, né? Eu vou escolher o período que eu encontrei material, 1950 a 1959. E aí, focando em periódico, a gente escolhe um de cada vez. Focando em período, o que aparece primeiro é período e o local, ou seja, a parte do país que nós estamos buscando e qual periódico. Local, inverte local, sendo a nossa prioridade. E o período, talvez pouco importe, a gente quer provavelmente saber o que todos os periódicos tiveram em todos os seus tempos, um comando de busca, uma expressão, uma palavra, tudo bem? Vamos voltar para a minha pesquisa. Eu vou mostrar para vocês o que aparece para mim no periódico da Cigarra, que é de São Paulo, entre os anos de 1950 e 1959, com a entrada Otto Maria Carpo. Sempre entre aspas, porque operadores booleanos, vocês já devem ter aprendido um pouco sobre isso. São maneiras da gente mostrar para a máquina como que a gente quer que a nossa pesquisa seja tratada. Quando a gente coloca entre aspas, eu quero que a palavra Otto, a palavra Maria e a palavra Carpo sejam encontradas uma depois da outra, exatamente como estão escritas. Se eu tiro as aspas, a máquina vai procurar tudo que tem Otto, tudo que tem Maria e tudo que tem Carpo, junto ou separado. Sabe onde vocês encontram esses operadores booleanos também, com outras funções?
o on, o and, o or, no periódicos CAPES, na Cielo. Todos esses acervos costumam ter esses operadores já implantados nos seus mecanismos de busca para que a gente consiga fazer buscas avançadas. Tudo bem? Vamos colocar para rodar. E ele vai pensar um tantão aí, nem sei se vai... Ó, carregou. Vamos ver se está mostrando para vocês o que está aparecendo para mim. Ah, é porque mudou de tela. Deixa eu mudar aqui para vocês. Deixa eu pôr para carregar de novo, para vocês verem como é que aparece. Ih, aí. Bom, o que vocês estão vendo é como aparece para a gente depois que a gente faz uma busca. Ele vai me dar uma aba lateral, né, que está à nossa esquerda, com as pastas, com todos os anos dos documentos. Todos aqueles que estão em amarelo não têm ocorrências, todos os que estão em azul têm ocorrências. Se você abre, vai abrir o ano desse periódico e vai mostrar em qual edição a ocorrência está e a quantidade de ocorrências. Existe uma ocorrência no ano de 1943, na edição 112, uma ocorrência. Vamos ver qual é? Olha o nome do homem aí, ó. Agora fica o desafio para vocês. Eu vou colocar aqui o texto em... Deixa eu ver. Acho que não vai dar bem para ver, porque o texto é enorme, né? Mas deixa eu ver se eu consigo. Ó, pelo menos a página. Novos grandes livros para o Brasil. Pensem, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí na cabecinha de vocês e logo eu vou dar a resposta. Eu estou olhando apenas essa página. Parece aqui que começa o texto onde esse nome é citado, correto? Que natureza tem esse documento que está diante de mim, que aparece a minha ocorrência? O pessoal está dizendo aqui que é uma reportagem, Lucas, e aí? Isso é uma reportagem, certamente. Ou seja, a minha ocorrência faz uma menção a esse nome, mas esse nome, que é de um autor, tem a ver com a autoria dessa reportagem? A resposta é não. Então, a minha ocorrência aparece como uma menção feita por um terceiro. Isto é, se isso é uma reportagem, se ela não tiver assinada, provavelmente quem fez foi o editorial da revista. Ah, eu não sei que revista é essa. Como que eu vou saber? Opa, a revista está por completo. Eu venho aqui, essa é a página 10, vou lá na página 1. Quero ver a capa dessa revista, eu quero saber a data, eu quero saber o ano, quero saber o editorial. Ó, olha a capa dela, a época. Vamos para a segunda página. Ó, segunda página. É isso. Perceba, a gente está falando de 1943, está rolando guerra, então a revista está tratando de guerra também. E com arte original, eu imagino. Mas perceba, quando eu olho um documento, eu preciso colocar ele em contexto. Essa reportagem está ali, feita por outra pessoa, mas eu quero saber por que aquela revista vai trazer literatura, mas 7 capas dedicadas a uma arte de guerra com um texto, sabe? Eu não sei ainda o que isso vai me dizer. Cheguei na página 10, não apareceu nada. Então eu preciso caçar, talvez no início ou no final dela, qual foi o editorial, qual que é o ano. Mas assim, isso se tiver num acervo físico, né? Porque aqui no digital ele já te dá o ano e o número da edição, certo? Olha que legal, tem essa vantagem. Vamos lá. Vamos mostrar quais são as outras funcionalidades que tem na Biblioteca Nacional Digital, a Hemeroteca Digital, que é o que estamos fazendo.
Anotem aí, porque vai ser muito legal que vocês possam brincar com objetivos de pesquisa de vocês, explorar acervos. Por exemplo, nessa pesquisa para Carpo, para pesquisar sobre esse texto sobre Carpo, eu descobri um tema que me interessa muito, é a feminilidade no século XIX e no início do século XX. Ou seja, sociologia da cultura e sociologia do conhecimento, assim, puríssima, né? Até porque as primeiras formas de interação social que a gente tem é pelo processo de identificação, né? E a heteroidentificação, ou seja, em relação, quando a gente está diante de uma pessoa do mundo, não importa, e muitas das vezes, o que ela diga, o que ela se proclama ser, portanto, o processo de identidade, mas o processo de identificação, aquilo que nós conseguimos reconhecer ou identificar quando nos relacionamos com as outras pessoas. E por que eu estou falando disso? A feminilidade, em muito tempo, foi colocada como uma forma de identidade, né? E eu estava olhando essas revistas Cruzeiro, né, depois dos anos 50, muitas mulheres aparecem na capa e muito se escreve sobre a maternidade. Eu, pesquisando sobre outras coisas, me interessei sobre algo que está no mundo e perceba, quando a gente brinca de explorar esses acervos, essas coisas do passado, a gente toma conhecimento de coisas que já podem ter sido discutidas, mas não com as mesmas fontes. Então, vocês podem conhecer novas fontes para temas antigos, ou a partir de fontes ainda não exploradas ou já exploradas, novas perspectivas de pesquisa. Então, sempre que vocês puderem, se for do interesse de vocês, né? Às vezes a gente tem dificuldade com conversar com gente viva, converse com gente morta, igual eu faço. Eu pego esses papéis e fico brincando com eles de vez em quando, né? Falar com gente morta é legal, porque geralmente a gente faz a pergunta e recebe a resposta. Ouve tudo dentro da própria cabeça. Olha como é legal, porque é difícil marcar horário com gente viva. Às vezes acontece. A gente tem esse desafio. E eu espero que vocês tenham rido da minha piadinha macabra, coisa feia que eu falei. Vou fazer uma apresentação de outra tela para vocês, que vai aparecer quando a gente vem aqui, ó, no lado esquerdo, espero que vocês estejam vendo o meu cursor, a gente tem um calendáriozinho que mostra todas as edições que estão digitalizadas e disponíveis em PDF de um documento, ou perdão, de um periódico. Periódico é qualquer tipo de publicação periódica, ou seja, com uma frequência definida, tá? Então, jornais, revistas, suplementos literários. Aqui, a gente vai ter a catalogação desse título, ou seja, sabe, como um biblioteconomista ou uma biblioteconomista deve ter colocado lá no acervo. E aqui a gente pode ter algumas informações sobre o título. Lá em cima a gente tem como compartilhar. Agora, nem todas as páginas da Hemeroteca Digital estão disponíveis para download. Por exemplo, da editora Cruzeiro está protegido por direitos autorais. Então, o que eu fiz na minha pesquisa? Eu cheguei no lugar onde eu queria pesquisar, né? Eu quero essa imagem. Eu printo a minha tela, salvo, né, bonitinho, e anoto todas as informações para poder apresentar, como eu mostrei para vocês. E garanto que esse documento está protegido por direito autoral e todos os direitos autorais são de uso da editora. Os meus usos são estritamente acadêmicos para essas imagens, ok? Mas em outros casos a gente consegue baixar, sim, material por completo, tá? Bom, deixa eu mostrar outras telas para você. E minha fala está quase acabando, viu, gente? Depois, quem quiser colocar perguntinhas aí, eu acho que em mais 10 minutos eu esgoto o que eu tenho para dizer aqui e dou por satisfeita essa grande apresentação, que tem muita coisa, eu sei, mas que vão dar um bom pontapé inicial para vocês pesquisarem com pesquisa documental. Vou mostrar mais 2 telinhas e assim encerro. Ok, aqui. O que vocês estão vendo é a tela que aparece depois que eu clico lá no calendáriozinho, naquela coluna da esquerda, tá? Aqui estão os anos da revista, de quando ela começou a quando ela terminou. Nós temos o acervo quase completo, então. Perceba, todos os números digitalizados,
e provavelmente uma coisa ou outra se perdeu no caminho, mas é possível que tenhamos ele, se não 100%, quase 100%. E aí, cada númerozinho desse corresponde a uma digitalização completa da revista. Vou apertar um aleatório aqui, vamos ver o que vai acontecer. O volume 5, do ano de 1965. Legal. Não foi para lugar nenhum no que eu apertei aqui. Vamos tentar outro. O servidor parece que está fora. Bom, não estou conseguindo, mas vocês vão conseguir acessar certamente quando tentarem. Olha, só para terminar, se a professora assim deixar, eu vou pedir vou apresentar aquela primeira tela que eu mostrei para vocês. Eu vou pedir para que a gente faça uma atividadezinha que é muito simples, é uma interação muito fácil, não vai ter problema nenhum, acho que a gente vai conseguir fazer sim. Que é o seguinte, vocês têm aí na tela, certo? Eu quero que vocês escolham, bom, o periódico eu vou decidir, vai ser a cigarra, porque a gente já está brincando com ele e a gente garante que ele vai carregar para nós. Escolham um período entre 1910 e 1970 e escolham uma palavra, uma expressão qualquer para a gente pesquisar para ver o que aparece para a gente. Você pode orientar a gente aí, Paula, como fazer isso? Lucas, eles devem acessar a hemeroteca no celular e fazer pesquisa, é isso, né? Não, fala para mim que eu pesquiso e a gente vê o que acontece aqui na hora. Só fala para mim mesmo. Escolha um junto, sei lá, uma palavra que vocês gostem ou que vocês estejam curiosos e a gente pesquisa aqui. Ninguém precisa acessar, não. 1970. Perdão, pode repetir? 1970 a 1970. Ok. E a palavra é? Movimento feminista. Movimento feminista. Estou anotando aqui para não ter problemas. Ok, agora vamos lá. Eu coloquei em período, então eu vou escolher entre 1960, não, é melhor 70 a 79. Vou colocar São Paulo. Vou no periódico que nós estávamos falando, a cigarra, e vou escrever, entre aspas, exatamente o que vocês escreveram. Mas eu tenho quase certeza que vai ser melhor feminismo, viu, gente? Mas vou colocar primeiro movimento feminista. Essa palavra feminista aparece já nos primeiros escritos e crônicas, por exemplo, de Lima Barreto, lá por volta de 1914, 1912, no Rio de Janeiro. Claro que nos anos 70 a gente já vai ter um desenvolvimento assim, mas vamos ver se essa revista vai divulgar alguma coisa sobre essa expressão, movimento feminista. Agora eu vou mudar de tela para que a gente possa conhecer as ocorrências. Ó, apareceu muita coisa. Vou mostrar para vocês. Tá carregando, tá carregando. Antes de eu conseguir clicar, vai demorar um pouquinho. Ó, conseguimos 10 ocorrências apenas em 10 anos. Temos 2 ocorrências. Olha, movimento feminista aparece em 1919 na revista, na primeira edição. Olha que doido. Temos uma ocorrência em 1932. Uma ocorrência em 1945. E no ano que nós estamos, que é 1970, temos 2 ocorrências no mesmo texto. Vamos ver que texto é esse? Bom, esse parece ser a segunda parte de um texto maior. E aqui eu vejo que está inserido dentro de um
parágrafo. Vou ler para vocês. Sociólogos consideraram o movimento feminista como um fenômeno social e político da maior importância. A mulher representa uma percentagem muito grande da população mundial. 51% dos Estados Unidos, 55% na Rússia, na Suécia tal. Ok, o movimento feminista tem grandes potencialidades de se espalhar por todo o mundo. Olha, percebemos que a primeira pessoa que falou não é a mesma que a segunda, porque está entre aspas. Só um momento que eu vou espirrar. Ui. Voltei. Então, aqui tem provavelmente alguém escrevendo um texto e fazendo citações. Ó, a terceira ocorrência aqui, ó, da expressão movimento feminista. Então, quer dizer que já estava bastante em voga, até porque os escritos de Bell Hooks, dos Black Panthers ou das Black Panthers, né, a gente pode falar da Angela Davis, já estavam bastante conhecidos para quem conhecia a língua inglesa, né, porque elas começam a escrever a partir dos anos 60, mais ou menos, né, e, ó, temos aqui um título do texto, Quem Tem Medo da Mulher Brasileira, que faz uma clara alusão a um texto estadunidense, que eu imagino que vocês conheçam, e ainda vai se repetir, ainda no nosso ano presente, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e assim vai. É um texto de Helena Maria Azeredo, esse nome não me é estranho, eu imagino que ela seja das ciências sociais, e ela está escrevendo para a revista Cigarro num texto independente. Mas vamos tentar ver se essa edição está dedicada a alguma coisa que tenha a ver a mulher? Vamos ver lá o sumário dela? Vamos para a página 1 e ver o que nos aparece. Opa! Natal, decoração, moda, culinária, arranjos. O que eu falei para vocês? Essa revista, pouco a pouco, ela foi se tornando também uma revista feminina. Mas para que vocês saibam, geralmente as revistas, ou geralmente não, no passado as revistas eram de todas as pessoas que conseguiam ler, mas principalmente de mulheres. Não à toa as revistas eram grandes suplementos literários. Antes das publicações em brochuras, as revistas eram as primeiras divulgadoras dos textos literários que a gente conhecia, em contos, crônicas e folhetins que viraram romances. Então, nada mais natural que mulheres se interessem ainda, ou melhor, que são o público desse tempo, né? Temos aqui, então, a revista da mulher de hoje. Percebemos, então, que há uma mudança no viés da revista. Antes, que estava muito focada em temas da atualidade, se torna um suplemento literário e uma revista feminina. Vamos ver o que tem na edição. Vocês viram que é massa mexer nesses trem, gente? Fica parecendo que a gente está realmente mexendo com um monte de papel velho, só que na tela do computador. Olha o que a gente tem. Reportagens. Opa, não tem aqui. Aqui, ó. Quem Tem Medo da Mulher Brasileira foi colocado como uma reportagem. Então, já temos a natureza do nosso texto que estava na página, não me lembro. Vamos lá de novo. Aqui. Na página 40. Então, a gente encontrou essas duas ocorrências num texto que tem uma página de capa, uma segunda página de texto, e eu acho que ele acaba... o texto é grandão. Numa terceira página. E não tem mais nada. Olha que legal. Logo em seguida, depois de um texto sobre feminismo, a gente tem um EAD dos anos 70. O que o pessoal estava vendendo de EAD nos anos 70? Para as mulheres, claro, eu já vi corte e costura, né? Corte e costura, desenho artístico, bordado, português, inglês, secretariado. Isso aqui é para mulher, certamente. Àquela época, porque são, né, serviços de atendimento ao público ou de ensino, muito ligados às prendas do sexo. E outra coisa, né, assim, outras generalidades da formação à distância. Olha que legal. Bom, com isso eu termino. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, da minha fala, e apesar das muitas loucuras, vocês tenham se inspirado também a fazer mais pesquisas com esse tipo de método. E acabei de ver o comentário aqui de Márcio Carvalho. Se fosse só Weber que ele tivesse citado, mas eu não vou fazer uma correção, senão eu vou acrescentar que Otto Maria Carpo, junto a Sérgio Buarque de Holanda, foram os primeiros a traduzir ideias de
Weber, né? Porque Sérgio Portiolano teve uma temporada no mundo germânico, esteve na Áustria, na Alemanha, e leu no original e trouxe e participou dessas ideias, principalmente na construção de raízes do Brasil. Logo depois, quem faz isso também nos anos 50 é Raimundo Faoro, né? Que são os dois grandes assim que vão utilizar-se da metodologia de Max Weber, só que na interpretação social brasileira, da identidade brasileira, por mais que não sejam sociólogos, escreveram sociologicamente, e Carpo foi um deles, né, assim, que eram desses polímatas que eu tanto invejo e queria ser, mas sou só um ser humano comum, tentando ensinar vocês a gostar de sociologia do jeitão que eu gosto. Gente, estou aberto a perguntas, caso exista tempo para isso, senão dou por encerrada a minha fala e já deixo aqui um agradecimento carinhoso à instituição que me recebeu, a professora Paula, que gostou e acreditou no meu trabalho e pediu para que eu pudesse conversar com vocês hoje. Então, Gabriel, mais uma vez eu quero agradecer, né? Como que surgiu essa proposta, né? De vinda do Lucas, né? Agora eu chamei vocês de Gabriel, né? Lucas, não sei se alguém te chama de Gabriel. Mas como que surgiu a proposta? Eu assisti uma oficina do Lucas, né, na UFG, e achei muitíssimo interessante, né? Observei, falei, olha, as pesquisas do Lucas são muito rigorosas, né, do ponto de vista metodológico. Eu estou com algumas... Tem uma turma de metodologia aqui, né, na UFNT, e eu acho que é muito importante, principalmente aqui para o nosso público, né, que é, assim, de graduação, que quando eles vão entrar em contato com esses diferentes métodos de pesquisa, eles percebam o rigor que é necessário em cada tipo de pesquisa que eles vão realizar, né? E aí, eu quero mais uma vez agradecer, foi eu acho que o Lucas gostaria muito mais de estar interagindo com o público, né, Lucas? Assim, sim, porque fica bem interessante quando ele abre o acervo digital e ele faz os exercícios com a gente, né? Isso tudo é bem interessante, mas foi ótima a apresentação, Lucas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, como que nós estamos, né? O pessoal está elogiando o Lucas, agradecendo pela apresentação, parabenizando, né, a temática, né, o assunto, né, a discussão, porque é uma metodologia útil e aplicável, né. Aqui tem, além dos alunos que estão aqui presentes, tem os colegas que estão aqui, eu tenho pelo menos 3 colegas de curso, um colega da pedagogia, então, assim, a gente perfeito, tem um bom, né. A Ana Márcia está lembrando aqui, né? A Ana Márcia está aqui, ela é técnica administrativa e está acompanhando, né, a nossa discussão. Ana Márcia logo deve estar entrando para o mestrado, né, Ana Márcia? Que tem interesse em acompanhar essas discussões metodológicas. E pensando nessa questão, eu vou deixar um ponto aqui, Lucas. Se aparecer outro, a gente traz, né, para debate. Vou deixar uma questão aqui. Caso não aparecer outro ponto para debate, a gente encerra aqui, né? Mas assim, pensando nessa questão da pesquisa documental como algo que requer rigor, né? Como todas as outras pesquisas que a gente conhece, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da exploração e categorização, né, dos documentos. Porque, assim, eu imagino que, enquanto estudantes de graduação, os alunos podem pensar, assim, se há uma técnica comum de explorar essas diversas abordagens, né? Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre isso. Só alguns pontos mesmo para a gente tratar mais um pouco.
do assunto. Eu vou ser um pouco mais direto em relação a isso, porque acho que as respostas são um pouco mais simples e elas vão terminar com consulte algumas coisas. Mas a gente tem alguns modelos tradicionais de categorização que são muito comuns dentro da pesquisa um pouco mais hard. Com o que eu quero dizer é uma pesquisa um pouco mais tradicional, tanto no mundo qualitativo quanto no mundo quantitativo. Quando a gente fala do mundo quantitativo, ou seja, na pesquisa estatística, especialmente na estatística descritiva, a gente tem um banco de dados e a gente precisa dar nome para as informações que estão nesses bancos de dados. Para isso, a gente categoriza o que representa qual, certo? O que eu dou nome para esses números que representam tal coisa no mundo. Quantidade de pessoas identificadas como pretas pardas ou desalentados. Como que eu identifico o que é um desalentado? Eu preciso categorizar isso, e isso vem antes de colher os dados, certo? Isso é uma construção mental que a gente só faz quando conhece a realidade daquele mundo. A mesma coisa acontece numa pesquisa qualitativa. E um método mais tradicional que a gente conhece disso chama-se análise de conteúdo. Quando eu olho para um mundaréu de documentos, um montão de palavras, tem como é que fala? Um manual já antigo, mas muito importante, que ainda deve ser conhecido, apesar de já ter sido em algumas áreas, como dizem, ultrapassado. Bardin, uma socióloga francesa, é muito responsável por orientar as pesquisas na área qualitativa, no que se refere à análise de conteúdo. E lá existe, depois a gente organizar tudo que a gente precisa, a gente categoriza, isto é, existem coisas nesses textos que podem ser identificadas com um código. Esse trecho, esse parágrafo aqui, identifica para mim um assunto. Esse assunto é, sei lá, moradia. Então, tudo que tiver relacionado a estas palavras será associado à categoria moradia. Então, tudo que tiver falando, por exemplo, parte do texto que tiver a palavra banheiro, que tiver, sei lá, privacidade, que tiver cama, entenderam? Eu vou associar a parte desse conteúdo do texto a uma categoria, moradia. A categoria é como eu encontro as minhas informações reunidas com base em características comuns. Entenderam? E assim eu só consigo saber disso explorando a minha fonte. E como que eu exploro a minha fonte? Bom, hoje a gente tem ótimas ferramentas que facilitam o trabalho de leitura de muitos textos de uma vez, como é o caso de quem for, por exemplo, estudar documentos governamentais. Existe, por exemplo, o Atlas TI, que é um grande software de análise de documentos textuais que ajudam na nossa categorização, né? Mas no caso dos documentos que estão, por exemplo, nessa Biblioteca Nacional Digital, a melhor forma que eu posso fazer e aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Coisa rápida, tá? Depois que eu conheci o acervo, eu preciso ver quais são as características dos documentos. Então, eu tenho a natureza, eu tenho a data, eu tenho o contexto. É hora de categorizar. O que me importa num documento que eu estou pesquisando? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer na hora de categorizar. O que me importa saber desse documento? Assim, eu vou provavelmente criar categorias em volta desses interesses. Como é um texto de crítica literária, e eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, você pode me confirmar se sim? Eu acho que estão. Estamos sim. Perfeito. O que me interessa aqui? Como é um texto de crítica literária, me interessa a obra que está sendo criticada, o autor da obra criticada, e aqui, para indicar o ano de trabalho e o número, para saber em qual periodicidade essas críticas apareceram, e no que se trata do conteúdo, eu preciso saber qual é a ênfase que ele dá, porque os textos são muito curtos, então eu quero saber se é um texto de crítica literária ou se é um texto de apresentação crítica para a venda. Essa é a segunda opção. E a segunda opção se valeu, porque os textos não passavam, às vezes, de uma página e meia ou duas, né? E ninguém faz uma crítica literária tão contundente em 2
em 2 páginas, a não ser se for para apresentar um livro para venda. E não à toa, sim, isso acontecia. Ou era um lançamento da própria editora Cruzeiro ou da José Olímpio, uma forte do Rio de Janeiro. Mas que era possível que Carpo apresentasse seus dotes de erudição, mas eram textos muito pequenos. Então, com a ênfase, eu consigo saber o que chamou a atenção naquele trabalho, a partir de Carpo, e o que eu observo? O modus de pensar a literatura dele. Em um texto muito rápido, eu preciso ver como que ele vai abordar aquela obra. Então, eu categorizo sempre a partir da pergunta: o que me interessa na minha pesquisa com esses documentos? Eu criei 1, 2, 3, 4, 5 categorias. E, querendo ou não, só uma delas é uma categoria, entre aspas, subjetiva. As outras são categorias descritivas, certo? Com base na natureza do meu documento. A obra analisada, o autor da obra analisada, o ano, para indicar a periodicidade de trabalho, o volume, para ver quantos volumes seguidos ele trabalhou. Percebemos que no primeiro ele trabalhou em 4 seguidos. Aqui ele já teve um salto maior. Isso quer dizer que provavelmente entre os volumes 2 e 7 ele não estava dedicado à revista. Provavelmente faz com que ele tenha trabalhado por honorário e não por uma associação direta à editora e ao editorial, ou seja, ele não era empregado. É bem possível que isso seja verdade, porque eu tenho um indício forte. Os editoriais sempre fazem parte daquilo que a gente chama de expediente, que seriam as fichas catalográficas das revistas, né? E lá não tem o nome dele, por exemplo. Só nos que ele participava como colaborador externo. Perceberam? Com essa categoria eu consigo indicar uma coisa muito importante, que é qual que é o tipo de relação profissional possível do autor com a revista. É isso. Então, um livro que eu recomendo a toda gente para estudar esse tipo de coisa, o primeiro passo é sempre buscar o livro do Hugh Flick, Introdução à Pesquisa Qualitativa, que eu acho que é o mais importante, e está aí na ficha de pesquisa de vocês. Lucas, tem 2 perguntas aqui no chat do YouTube, né? O Iramon está perguntando se existe alguma diretriz específica de análise de documentos produzidos por fontes governamentais ou organizações internacionais. E como lidar com a ética, imparcialidade ou censura nos documentos. Você prefere responder cada pergunta de uma vez ou... Eu vou ouvir as 2 perguntas e respondo em seguida, porque acho que vai ser possível fazer assim. Que elas estão próximas, se eu não me engano. A Natália está perguntando, professor, podemos usar os documentos como prova, indício ou evidência? Como garantir a validade e a autenticidade dessas informações? Vamos lá, eu acho que a primeira pergunta está próxima à segunda e eu vou fazer uma distinção importante. Todo mundo aí que estudou ciência política tem que lembrar a diferença entre Estado e governo. O Estado ele tem uma máquina burocrática que constitui o registro histórico e seus institutos que produzem relatórios com dados produzidos por cientistas que são servidores públicos ou servidoras públicas, que não são cargos eletivos, nem de confiança ou parcialmente de confiança, ou seja, não são indicados por governo para produzir informações que são ditas confiáveis justamente porque são de pessoas que têm autonomia de função, que estão trabalhando junto à burocracia ou os altos quadros desse Estado, que é uma instituição. Isto é, ele, em tese, estaria sempre colocado dentro de um contexto ético, ou seja, tudo que tem que existir de forma justa e transparente. Não à toa, a transparência é um grande ponto na governança, e a governança é uma função do Estado, só que governo é quem senta na cadeira do executivo, quem está nas poltronas do legislativo, para falar só dos 2 poderes, não vamos entrar no terceiro, porque é muito complicado. Mas o que eu quero dizer com isso? Um documento de Estado, ele geralmente vai ser emitido por uma secretaria de presidência, uma comissão de ética de um parlamento. Eu tenho que entender quem produziu, quando produziu, se tem todas as informações possíveis, e eu posso atestar a origem
desse documento, seria a primeira coisa. Aí você rebate. Mas tem a grilagem, a galera falseia a origem. Pois é, e durante governos que são autoritários, usam a máquina do Estado para oficializar informações que não são verdadeiras. Então, por isso que a gente precisa sempre estar munido de um estudo bastante intenso, bastante vivo do contexto em que a gente está acessando esses documentos. A gente pode colocar em suspeição, sim, a autenticidade, a validade desses documentos, uma vez que a gente não consiga atestar informações básicas ou a fonte desses documentos, como, por exemplo, data, origem, publicação, data de exposição, de abertura à consulta, e qual secretaria emitiu depois, por qual pessoa, quem são os grupos responsáveis por fazer essa emissão, porque geralmente a gente não conhece as pessoas que estão lá nas secretarias de governo, vamos dizer assim, da presidência, mas são funcionários e funcionários públicos, né? Eu sei que existem cargos nos ministérios, nas secretarias de municípios e estados que não são. No entanto, elas trabalham para a burocracia e elas estão regidas por um regulamento chamado lei. Então, a gente tem processos civis, né, que orientam todos os trâmites regidos, claro, né, pela Constituição Federal, de como deve seguir a produção desses documentos. E, claro, existem regimentos internos, normas e padronizações para publicações desses documentos, mas todos têm que estar de acordo com o processo, né, que nós trabalhamos no Brasil dentro das funções de burocracia. E aí a pergunta lá em cima falava em relação à ética e censura. Eu acho que eu respondi mais ou menos, mas eu vou reler a pergunta só para ver se está me escapando alguma coisa. Existe alguma diretriz específica de análise de documentos produzidos por fontes governamentais ou organizações internacionais? Organizações internacionais, eu vou ficar te devendo porque eu nunca trabalhei com esse tipo de documento. No entanto, existe uma área no direito chamada controle de convencionalidade. Todas as organizações multilaterais, elas tratam por convenções. E a gente sabe que essas organizações multilaterais, elas são oligárquicas, né? Elas são oligopólios, então existem cadeiras que pesam mais que outras. Mas isso não quer dizer que elas não percam o seu caráter multilateral. Isto é, um documento que sai de uma ONU, ele sai também orientado por secretários e secretários especializados. No entanto, eles não tratam eles não têm poder de lei, e sim de convenção. Algo que é convencionado tem que ser assinado pelos países que participam de uma convenção, por exemplo, uma Rio+20, uma COF, um evento de caráter multilateral e internacional que se propõe um acordo para os governos presentes e que se coloque como um compromisso de Estado independente do governo. Mas, se eu entendi isso, não existem bem diretrizes específicas. É importante que a gente conheça a história, isso sim, né, da instituição ou da organização que está emitindo esse documento e a natureza desse documento. Por exemplo, se eu vou lá no IPEA hoje e vejo relatórios, eu preciso, antes de mais nada, saber qual é a metodologia que constitui a resposta desses relatórios, se eu tenho condição de saber disso. Todo relatório que apresenta dados, ele apresenta a sua metodologia. Ou, se eu sou sociólogo dedicado à análise de dados, por exemplo, quantitativos, eu vou nos dados abertos ou nos dados brutos, e aí eu mesmo faço as minhas análises, né? E, bom, imparcialidade você vai encontrar em todos os documentos, inclusive nos documentos de governo. Só que tem um autor que vai te responder muito melhor que eu como lidar com os documentos governamentais ou ditos dos documentos oficiais, que é o John Scott, não confundir com a Joan Scott, sociólogo inglês que escreve, não existe uma tradução para o português, se eu não me engano, que é de 1998, que é Official Document, ou Official Documents, uma coisa assim, tá? Eu posso tentar mandar para a professora e ver se esse texto chega até você. Bom, eu estou satisfeito. Ok, deixa eu colocar aqui. Então, Lucas,
O pessoal está aqui no chat, né, agradecendo, Ana Márcia dizendo que aprendeu muito com a discussão, o professor Márcio dizendo para você voltar em outras ocasiões, professora Shirley agradecendo também, e outras pessoas parabenizando, né, pela apresentação. Lucas, a gente agradece, a gente aprendeu muito nessa noite, né, e vamos ter outras oportunidades, né, para conversar. Eu agradeço a vocês e toda a gente que me ouviu com carinho. Eu acho que para todo mundo que é estudante, que está começando na vida profissional como cientista social, quer o seu momento para poder aprender falando e falar aprendendo, né? Ou seja, ser ouvido e ouvir também. Esse momento está chegando para mim agora. Eu fico muito feliz de receber esse espaço aqui. Gosto muito de falar e aprender com vocês. Essa interação para mim é muito importante. Então, obrigado, colegas. Eu espero que a gente mantenha esse contato. Estou à disposição de vocês e também, quando puder, farei os convites. E para todo mundo que assistiu, estudantes, permaneçam firmes. As ciências sociais precisam de vocês, as escolas, as universidades. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigada, Lucas, de coração. Uma boa noite. Até mais. Até.